Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que crerem sem ter visto. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegada, pois, a tarde daquele dia, que era o primeiro da semana, e estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam juntos, com medo dos judeus, foi Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao ver o Senhor. Ele disse-lhes novamente: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Tendo dito estas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Porém, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, assim: nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se não vir nas suas mãos a abertura dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, não creio. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez em casa, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio e disse: a paz seja convosco. Em seguida disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, aproxima também a tua mão, põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Respondeu Tomé e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: tu creste, Tomé, porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Outros muitos prodígios fez ainda Jesus na presença de seus discípulos, que não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos a fim de que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um evangelho muito rico, muito bonito, afinal, todos os textos de São João são muito bonitos, um evangelho muito lindo, um evangelho que nos leva muito à fé. Vou falar agora aqui a reflexão desse texto do Evangelho de São João, deste domingo, que vem do dia a dia com o Evangelho, da editora Paulus, subsídio que a gente utiliza aqui no programa. Ao anoitecer do primeiro dia da semana, as portas estão trancadas, porque os discípulos estavam com medo dos judeus, medo de serem presos também e mortos também. Ao aparecer aos discípulos reunidos, a primeira coisa que o ressuscitado lhes deseja é a paz esteja convosco, o que ele repete mais 2 vezes. Para tirar as dúvidas dos discípulos, mostra-lhes os sinais da crucificação. Com isso, eles o reconhecem e se alegram. Claro que Jesus faz isso, porque ele sabe da nossa natureza duvidosa que o homem tem. O homem duvida de tudo, não acredita, apesar de ver. Tomé, que não estava presente, não acreditou no testemunho dos colegas, Mesmo os discípulos e as pessoas que estavam naquele momento relatando
a presença de Nosso Senhor no meio deles, Tomé não acredita, né? Porque ele mesmo não viu. Então era difícil mesmo, né, de acreditar, e se fosse hoje, com certeza, muitos de nós também não acreditariam, né? 8 dias depois, o ressuscitado lhe aparece novamente, né? Jesus volta ao meio dos apóstolos, né? E novamente os deseja a paz. Desta vez, São Tomé se encontra junto com eles, né? E Jesus o censura por não ter acreditado nos apóstolos, nos irmãos, né? E Jesus então o convida a tocá-lo, né? Toque aqui, né? Põe o seu dedo, né, na ferida, né, na cicatriz, no buraco, né, dos pregos, né? Coloque. E Tomé, então, ele faz uma linda profissão de fé, né? Meu Senhor e meu Deus. Muito bem, né? Porque ele acreditou, porque ele viu. São felizes todos os que acreditam sem ver de Jesus, né? Com a ressurreição de Cristo, acontece uma nova criação, uma nova era da humanidade. A nova realidade que o ressuscitado propõe é uma comunidade que vive a paz, supera o medo, busca a reconciliação, não se fecha em si mesma, mas é uma comunidade em saída, né? Como dizia o Papa Francisco. Então, essa reflexão é do dia a dia com o Evangelho. E nós, né, vivendo hoje nesse mundo onde tudo é palpável, tudo é tangível, tudo é verificado, tudo é provado e comprovado, muitas vezes também duvidamos, né, que Jesus tenha ressuscitado. Né? Mas não podemos duvidar. Com certeza, dentro da história da humanidade, Jesus Cristo, né, é o que mais tem vericidade das coisas que foram escritas sobre ele. Né? E, com certeza, tudo isso aconteceu sim. Né? Deus se fez homem, veio morar entre nós e foi morto e crucificado. Ressuscitou ao terceiro dia por causa dos nossos pecados. Ele veio nos trazer a redenção e a salvação. Não sejamos Tomé.